158 aí diz o seguinte, ó, vamos lá. Um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares para suas atividades agrícolas. Essa área é dividida em duas partes, né? Uma de 40 hectares, que tem maior produtividade, e outra de 120 hectares, que tem aí uma menor produtividade. A produtividade ela é dada pela razão entre a produção em tonelada e a área cultivada. Aqui já começou a enrolar, né? Depois a gente comenta a questão. Vamos ler primeiro, né? Sabe-se que a área de 40 hectares tem produtividade igual a 2,5 vezes a da outra. Esse fazendeiro, ele pretende aumentar sua produção total em 15%, aumentando ali o tamanho da sua propriedade. Para tanto, pretende comprar uma parte de uma fazenda vizinha que possui a mesma produtividade da parte de 120 hectares de suas terras. E aí ele fala aí, ó, qual é a área mínima em hectare que o produtor precisará comprar? Então, pessoal, a gente tem que tomar um pequeno cuidado aí nessa questão, por quê? Primeiro porque ele já falou duas coisas que têm nomes bem parecidos, né? Ele falou aqui de produtividade e falou de produção. São duas coisas diferentes aí nesse problema, tá? Então, a gente tem que tomar o primeiro cuidado por causa disso. Então, eu vou dar um nome para eles para a gente diferenciar, tá certo? Então, eu vou chamar a produtividade de P, só em questões aí quando a gente for começar a montar as equações, tá? Então, aqui eu vou chamar a produtividade de P e vou chamar a produção de prod, tá? Só para a gente diferenciar aí, tá? Então, produção vou chamar de prod e produtividade vou chamar de P, tá? Também ficou parecido, mas é só para a gente diferenciar aí. Então, vamos lá. A primeira frase que ele disse aí importante é a produtividade, essa aqui que eu estou sublinhando, tá? A produtividade, ou seja, P, é dada pela razão, ou seja, né, uma fração, uma divisão, entre a produção e a área cultivada. Tá? Eu não falei do que eu vou chamar de área, mas normalmente a área a gente chama de A, né? Vou até escrever aqui também. Então, a área eu vou chamar de A. Certo? E aí é essa relação que a gente vai levar para os tamanhos aí de cada local, tá certo? Então vamos ver o seguinte aí, ó. Se eu multiplicar cruzado, né, essa igualdade, tá certo? Eu tenho igualdade de frações, eu posso fazer isso, eu vou ficar com produção igual a A vezes P, certo? Multiplicar cruzado, né? Ao invés de pensar aí na razão, eu pensar aí na multiplicação. Então, a produção vai ser igual a área vezes a produtividade, tá? Agora, a gente vai começar a quantificar a produtividade de cada área desse terreno. Tanto a produtividade do de 40, quanto a produtividade dos 120 hectares, tá? Então, a gente vai ter aí o seguinte, ó. A produtividade, aí eu vou botar índices, tá? A produtividade de 120, ou seja, da área de 120 hectares, vai ser igual à área, certo? Dessa parte do terreno, que são 120 hectares, como ele já disse, vezes a produtividade dessa mesma área. Eu vou chamar de P de 120, tá? Então, é a produtividade dessa parte do terreno. E vou fazer a mesma coisa para o de 40. Então, a produtividade do terreno aí de 40 hectares vai ser igual à área, que é 40, vezes a produtividade dessa parte do terreno de 40 hectares, tá certo? Só que o que ele diz aí dessa produtividade de 40 hectares? Que é igual a quanto? Ó, 40 hectares, né? Sabe-se que a área de 40 hectares tem produtividade a 2,5 vezes a da outra.
Ou seja, a produtividade do de 40, que é o P de 40, que é o que eu vou escrever aqui, ó, P de 40, ele é 2 vezes e meia maior do que o de 120. Então, eu vou trocar esse P de 40 por 2 vezes e meia o P de 120. Tá? Vou fazer essa troca. Então, a produtividade do terreno de 40 é igual a 40 vezes 2,5 a produtividade do de 120. Certo? Porque eu troquei esse P de 40 por 2,5 vezes P 120, que foi o que ele disse aí no problema. Tá? Isso aqui a gente pode multiplicar, né? 40 vezes 2,5 vai dar 100. Então, aqui a gente já sabe que a produção, né, do terreno de 40 hectares é igual a 100 vezes a produtividade do terreno de 120. Se eu trocar às vezes o nome aí, vocês me desculpem, porque realmente são bem parecidos, né? Tanto produtividade quanto a produção, tá? Então, a gente chegou a essa relação, tá certo? Que a produção da parte de 40 hectares é igual a 100 vezes a produtividade do de 120, tá? Com isso, a gente consegue saber qual é a produção total. Lembra que ele quer aumentar essa produção total em 15%. Então, agora eu vou calcular essa produção total. Então, a produção total, vou botar aqui PROD T, de total, é igual à produção que eu tenho na parte de 120 hectares, mais a produção que eu tenho no de 40 hectares. Vou botar de outra cor. Não confundir aí. Certo? A produção total do terreno dele é a do de 120 mais a produção do de 40. Certo? Que é a parte aí que ele dividiu o terreno. Agora, produtividade de 120, a gente sabe aqui quanto que é. Ó. 120 vezes a produtividade de 120. Então, aqui vai dar a produção de 120 é igual a produtividade de 120 vezes o 120. Certo? Troquei, tá? Essa parte aqui por aquela parte lá. Mais a produtividade de 40. E quanto que é a produtividade de 40? A gente fez aqui embaixo, ó. Que é o 100 vezes quanto que é a produção de 40? É 100 vezes a produtividade de 120. Pronto, olha só. Agora ficou bem bonito. Por quê? A produção total aqui eu posso somar, certo? Então vai dar 220. Vezes a produtividade. Vou botar olhar ali para a gente não trocar mais, tá? Então, a produção total que ele tem hoje, certo? É 220 vezes a produtividade do terreno ali de 120 hectares, tá? E ele agora que começa aí a fazer o aumento, né? Ele disse aí que ele quer fazer um aumento de 15%. Então, o que eu vou fazer? Vou calcular 15% de 220. Quanto que é 15% de 220? Para eu saber quanto que vai ser esse aumento aí. 15% de 220, eu posso fazer aqui, ó, 15 sobre 100 vezes 220. Posso cortar aqui, ó, 0 com 0. Vai dar 330, corta 0, 33. Certo? Então, 15% de 220 é 33. Ou seja, o aumento que ele vai fazer vai ficar em quanto? Vai ficar... Vou botar aqui, ó. Produção nova. Certo? Depois do aumento. Vai ser o 220 que ele já tinha, mais esses 33 que vai ser o do aumento. E isso vezes P de 120. Tá? Se eu fizer a distributiva aqui, agora já estamos acabando. Tá? Se eu fizer a distributiva, essa nova produção... Vou botar igual aqui. Essa nova produção vai ser o 220 vezes P de 120. Estou fazendo distributiva aqui, tá? Mais 33 vezes a produção de 120.
certo? Então, essa é a produção nova, que vai ser o que ele tinha antes, que é o 220, mais esse aumento aqui. E isso daí é que a gente tem que fazer a ligação com o terreno novo, tá? Então, vamos ler de novo aqui o que ele diz aí do terreno novo. Pretende comprar uma parte de uma fazenda vizinha que possui a mesma produtividade da parte de 120. Então, ó, se eu fizer aqui, ó, um novo pedaço, certo? Um novo pedaço de área, que vai ter área igual a X, porque eu não sei, né? Ele não falou, é o que ele quer descobrir. Como que vai ser a produtividade desse novo terreno? É só usar essa fórmula. Vai ser a área, que eu não sei, que é o que eu quero descobrir, eu posso chamar aí de X, vezes a produtividade dela. Só que a produtividade, ele disse que é o quê? Que é a mesma produtividade da parte de 120. Então, eu posso botar até P de 120 aqui, já que vai ser a mesma produtividade. Agora, olha isso aqui, que é a produtividade de X, com o que a gente tem aqui, ó. Vê se não é completamente igual. Isso daqui é igual a isso. E essa parte aqui é quem? O X ele só pode ser igual a 33. Ou seja, X tem que ser igual a 33 para realmente ter esse aumento aí de 15%. Ou seja, a área tem que ser igual a 33. Certo? A 33 hectares, tá? E aí é a letra B de bola. Opa. Letra B de bola.